A gente pensava que não tinha aqui no Brasil, como de fato não havia, mas não existia uma academia desse gênero no mundo. A nossa é a primeira. E, por enquanto, permanece a única, porque não foi fundada em outro lugar. A brasileira ainda permanece a única. Coração puro que vê, no olhar mais profundo, alegre, inocente, revela a riqueza, toda a beleza do nosso... Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos à nossa entrevista especial, aquela do nosso aniversário. É um projeto, o Brasil Terra de Santos é um projeto que começou em 2020, em agosto de 2020, então a cada ano a gente traz uma entrevista especial, que não fala especificamente de um santo, mas para falar também sempre sobre santidade. Então, hoje nós temos a ilustríssima presença de um presidente, olha como estamos importantes, não é? Presidente Luciano Dídimo, da Academia Brasileira de Agiologia. Então, agradeço já de antemão a tua disponibilidade, a tua presença, Luciano. Muito obrigado. Também teremos uma participação especial do professor José Luiz Lira, que também é da Academia Brasileira de Agiologia, inclusive é um dos fundadores. Mas, Luciano, começando por ti, aqui no Brasil Terra de Santos, a gente sempre tem algumas tradições, não é? Vamos ganhando tempo, vamos consolidando. Então, uma delas é que o entrevistado se apresente, né? Agora, nessa apresentação, gostaria já que o senhor nos esclarecesse o que significa agiologia, porque essa palavra a gente não ouve todo dia, né? Para depois a gente entender o que é a abrage, não é? Então, muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Peço que o senhor se apresente e desvende esse mistério da agiologia para nós. Inicialmente, quero agradecer pelo convite, saudar a todos os ouvintes e telespectadores e a todos os que fazem o Brasil Terra de Santos. Eu sou Luciano Dídimo, atualmente presidindo a Academia Brasileira de Agiologia. Estou aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Sou membro desta instituição e vivo a espiritualidade do Carmelo Teresiano. Carmelo reformado de Santa Teresa de Ávila e de São João da Cruz. A Academia Brasileira de Agiologia é uma academia que visa estudar não só a vida dos santos, mas tudo o que é relacionado ao sagrado, né? As coisas sagradas, porque não é a geografia que estuda a biografia dos santos, mas aquilo que é relacionado à santidade. É basicamente isso. Então, a gente congrega 40 membros de todo o Brasil e que todos têm, de uma forma ou de outra, alguma relação com o estudo e com a pesquisa a respeito das coisas sagradas e, obviamente, também da santidade da vida dos santos. Santos, beatos, servos de Deus e candidatos aos altares. E temos também a alegria de ter nessa entrevista uma participação muito especial do professor José Luiz Lira, que já esteve no nosso canal aqui no Brasil Terra de Santos, falando sobre os servos de Deus, Joaquim Arnoldo de Andrade, não é? Padre lá do Ceará, não é? Então, professor Lira, bem-vindo de volta ao Brasil Terra de Santos. O senhor que nos ajudou tanto, não é? Com o livro A Caminho de Santidade, nos ajudou com contatos também com Paulo Vilota. Agora, para a gente entender, já que o senhor é um dos fundadores, não é, da Abrage, como surgiu a Abrage, como surge também esse desejo, esse sonho do senhor de falar sobre santidade, de viver a santidade, como é que nasce tudo isso? Bem, meu muito obrigado pelo convite, meu abraço aí à Lília, ao Fábio, ao Luciano. A Academia de Agiologia, primeiro, nós teríamos que voltar a 2002, que a Matusaíla Santiago e eu
fundamos a Academia Fortalezense de Letras. Depois passou um tempo e eu sou devoto de São Francisco, acho que pouca gente não é devoto de São Francisco, São Francisco é um santo fascinante. E aqui no Ceará, nós temos a cidade de Canindé, que é o segundo maior centro de romaria franciscana do mundo, ou seja, só perde para Assis, a terra natal do santo. Então, em Canindé existe uma devoção muito grande a Santo Antônio, e havia uma peça, Francisco Homem, que se tornou santo. E eu participei de todas as fases, como, claro, não como membro do elenco, mas assistindo. Eu participei de todas as apresentações desta peça. E, em dado ano, pediram que eu escrevesse um artigo jornalístico, um jornal pediu que eu escrevesse sobre a peça. Eu escrevi, e no ano seguinte, isso nós estamos falando em 2004, eu escrevi sobre Santo Antônio, São Francisco, aliás, e eles publicaram numa revista. Eu fui à peça, quando eu cheguei em casa, mostrei para a Matusaíla: olha, Matusaíla, fizeram uma revista e tem aqui o meu artigo sobre o santo. Ela, que coisa maravilhosa e tal. E eu saí e voltei. Quando eu voltei, ela disse assim: Lira, por que não fundamos uma academia para estudar os santos? Aí eu disse: como seria? Ela disse: o patrono seria um santo. Eu disse: me dá um minuto que eu vou pesquisar o assunto. Aí eu pesquisei Academia de Agiologia. Aí coloquei agiologia em inglês, em italiano, em espanhol, em francês, e não encontrei nada de academia nesse gênero. Naquela época, eu tinha, como ainda hoje, ter um contato com a congregação, ou de Castelo, atualmente de Castelo das Calças dos Santos, e eu mandei uma mensagem perguntando se havia alguma academia no mundo e que se o de Castelo tinha conhecimento. Eles me responderam que não. Aí, então, eu disse: Zaira, parece que não existe no mundo. Vamos criar como? Ela disse: uma academia estadual? Eu disse: não, brasileira. Se não existe no mundo, vamos criar brasileira. Aí criamos a Academia Brasileira de Agiologia. A ideia era estudar os santos, seria uma academia como científica, como toda e qualquer outra academia. O que nos diferenciaria? O patrono. Porque numa academia comum, o patrono é um escritor, uma personalidade, pode até ser um santo. Por exemplo, Santo Antônio de Santa Legalvão é patrono na academia em São Paulo. Mas nós queríamos diferente. Todos os patronos seriam santos ou figuras em estudo de beatificação e canonização. Colocamos à época figuras messiânicas e além dos santos, claro, ficava aberto a Nossa Senhora, a São José, aquelas figuras clássicas que nós já conhecemos e que não precisavam passar por canonização, que nem os santos que nós temos modernamente, como o próprio São Francisco, Santo Antônio, Santa Paulina, enfim. Aí, então, formatamos a ideia. Ela teve a ideia principal, a Matusaíla Santiago faz questão de ressaltar isso, porque é uma homenagem a ela, é uma referência a ela já não está mais entre nós, ela certamente está na Academia Celeste, entre os santos, pela vida que levou. E ela me disse: vamos pensar? E eu disse: vamos pensar. No dia seguinte, chegou à nossa casa a desembargadora Gisela Nunes da Costa, e nós propusemos para ela. Achamos ela: pois pronto, eu quero ser fundadora com vocês. Aí ficamos 3 fundadores, idealizadora unicamente a Matusaíla. Fundadores nós 3, a Matusaíla, eu e a desembargadora Gisela. Então, o que coube a mim? A parte burocrática, ver um estatuto, ver o que teria de novo, o que poderia ser acrescentado, fazer o brasão. Eu fiz a parte teórica e, de certo modo, prática da academia. Aos 3, a escolha dos membros. Nós escolhemos membros espalhados pelo Brasil.
Eu lembro de ter procurado alguns postuladores de causa de beatificação, o padre Sérgio Jeremias, padre Ismar e outros mais, a querida e saudosa irmã Célia Bastiana Cadorim, que não aceitou participar e depois ela se tornou sócia honorária. O Dom Cláudio Umes, que era arcebispo de São Paulo, também não aceitou participar, mas se tornou honorário. Dom Cláudio, a gente queria que ele se tornasse efetivo, mas eu acho que nem honorário ele chegou a ser, porque foi o período que ele foi para Roma. Mas teve gente como o do Eugênio de Araújo Salles, o cardeal arcebispo do Rio na época, participou, o cardeal do Eugênio. Dom Paulo Evaristo Arnes também participou, e muitos outros participaram, entre sacerdotes, leigos e consagrados, nós fomos escolhendo. Depois de formatada a academia, nós demos publicidade ao mundo e constatamos que a gente pensava que não tinha aqui no Brasil, como de fato não havia, mas não existia uma academia desse gênero no mundo. A nossa é a primeira. E, por enquanto, permanece a única, porque não foi fundada em outro lugar uma academia. Tem os bolandistas, que é um estudo magnífico na Bélgica, tem o ciclo geográfico na Itália e nos Estados Unidos, mas a Academia de Geologia brasileira ainda permanece a única. Então, depois disso, nós fomos escolher diversas personalidades, e depois de nós três, o primeiro contato para a fundação da academia foi com a irmã Elizabeth Silveira, a professora Norma Soares, que era muito amiga das irmãs, eu também sou amigo das irmãs, e nós sediamos a academia num colégio vicentino, o Colégio da Imaculada Conceição, aqui na cidade de Fortaleza. E a academia tomou um caminho muito longo, tem gente como J. Alves, que é um dos maiores geólogos do Brasil, a própria irmã Célia Cadorim, o próprio, nós chamamos santo, no sentido literal da palavra, sem querer desrespeitar o pensamento da igreja, porque ele ainda não tem nem sequer processo de beatificação, mas participando com a gente inicialmente, Horácio Dídimo, uma figura que eu acho santíssima, o pai do Luciano Dídimo, mas é uma figura iluminada, está entre as minhas devoções. Colocamos como patrono do Helder Câmara, que tinha morrido há pouco tempo e não tinha. Dom Helder morreu em 99 e isso nós estamos falando em 2004. Aí, Dom Helder Câmara, o Padre Cícero Romão Batista, mas colocamos a Santa Paulina, o Frei Galvão, todos os santos que a gente foi procurando e encontrando, fomos colocando. Eu mesmo, pela minha paixão por Nossa Senhora de Guadalupe, escolhi Nossa Senhora de Guadalupe como minha patrona, e cada um foi adotando seu rumo, e o nosso presidente de honra, que eu preciso citar também, porque é uma questão de justiça, foi o Dom José Bezerra Coutinho, que então era o bispo mais idoso do Brasil, e é uma figura iluminada, um santo também, como disse Horácio Dídimo, ele já está no céu, faleceu aos 98 anos, era um homem iluminado e participou efetivamente de todas as etapas da nossa academia. Certo. E também a academia tem o senhor, não é? Que também tem um trabalho muito importante, seja com o livro, seja com todo o trabalho como um todo do senhor, que nesse ramo da geologia também levou o senhor a trabalhar em algumas reconstituições faciais de alguns santos, não é? Como surgiu essa ideia e como foi trabalhar nesses processos? Em quais o senhor trabalhou? Talvez juntando a pergunta inicial que você fez e que eu não respondi, talvez até carregado pela emoção, tem uma lágrimazinha que caiu aqui quando eu falei na Matusaíra, no Dom Coutinho, no Horácio Dídimo, Norma e tantos outros que já estão no céu. A paixão pelos santos começa comigo desde criança. Eu, menino de 5, 6 anos, eu não me interessava muito por carros, por bicicletas, por brinquedos. Meu negócio, como diz o meu pai, era santos. Eu queria imagens de santos.
Eu fui com ele ao Canindé aos 8 anos de idade, eu queria levar a cidade inteira, mas eu não podia, porque não dava, mas era tanta imagem, que teve até uma imagem que eu levei, corrupção pública, eu levei essa imagem, até hoje eu não sei. A mamãe disse que o papai não pagou, e o papai disse que pagou, mas eu não lembro, eu levei essa imagem para casa, que era a imagem de João Paulo II, um quadro daqueles comuns. E esse quadro ainda hoje tem lá na minha casa no sítio. E a paixão pelos santos é essa, talvez imitá-los, eu não sei se eu tenho essa dignidade, eu acho que não, mas eu sempre tive um fascínio muito grande, os meus heróis eram eles, eu tive heróis normais, como qualquer um outro, mas eles são heróis anormais por quê? Porque a grande maioria não os tem. É comum você ver alguém com a camisa de um super-herói, não vou citar nenhum nome, mas todos sabemos os super-heróis que existem, as ligas e tal. Mas você ter uma pessoa que gostasse de santo aos 5, 6 anos era meio diferente. Aí então veio a ideia de que eu queria ser padre. E isso ficou na minha cabeça até os 18, 19 anos. Depois eu vi que não era meu rumo. Depois eu tenho umas crises, o Luciano sabe bem disso, de vez em quando eu tive há um tempo desse, eu quis voltar, mas eu não consegui voltar por conta de inúmeras responsabilidades aqui fora, ficava muito difícil sair, mas eu continuei. E a reconstrução facial foi quando há eu diria, lenda, porque eu não posso provar, de que os liras tem uma hora que um lira casa com uma parente de Santo Antônio. E isso lá pelo século XIV, por aí. E nessa época reza uma tradição portuguesa de que a família, meio que contrariada por não ter admitido Santo Antônio como santo, ou não ter admitido o desapego dele do mundo para se voltar à santidade, adota o nome Antônio. E quando eu estive em Portugal a primeira vez e tive a oportunidade de encontrar um lira antigo, ele até brincou quando eu cheguei, ele disse, o meu primo é de onde? Eu disse, qual o meu primo? Ele disse, o senhor não sabe se eu sou seu primo. Ele disse, os seus olhos são nossos, os seus olhos são dos liras. Eu fiquei impressionado e disse, eu sou do Brasil. Ele disse, eu já sei pelo sotaque. Mas onde? Eu disse, no Ceará. Ele disse, nós estamos lá. Como o senhor diz, nós estamos lá? Ele disse, você é lira, genuíno e tal. Aí nós começamos a falar e ele me mostrou uma árvore genealógica, que na época eu não tinha esses interesses que eu tenho hoje por genealogia e tal, e tinha lá essa ramificação. E na época eu só sabia o nome do meu bisavô, que era Joaquim Antônio de Lira. Aí ele disse, e seus outros avós? Eu disse, olha, eu não sei. O meu avô é Luiz Alves de Lira, meu bisavô é Joaquim Antônio de Lira, aí depois eu encontrei o Francisco Antônio de Lira e o Manuel Antônio de Lira. E para aí, porque aí é de onde chega o português. Então eu encontrei meus 5 avós, todos com Antônio no sobrenome, e ele dizia que se a gente tivesse, poderia descender de Santo Antônio. Mas isso não aumentou nem diminuiu, só poderia aumentar a minha paixão por Santo Antônio. E eu fazia pós-doutorado em Messina, no sul da Itália, e eu resolvi ir a Pádua atrás de uma relíquia de Santo Antônio. E quando eu cheguei, eu falei com um padre lá do Sacro Convento, ele me concedeu a relíquia, e eu perguntei para ele onde encontrar uma imagem de Santo Antônio, porque eu tenho um pequeno oratório na casa dos meus pais, dedicado a Santo Antônio. Eu queria uma imagem boa dele para trazer para o Brasil. Aí ele disse, olha, eu vou lhe dar uma de presente. Ele me deu uma de 30 centímetros, já me deixou muito satisfeito. E ele disse, mas aguarde que estão fazendo uma nova face de Santo Antônio. Eu disse, como uma nova face? Estão fazendo um estudo. Aí tudo bem, isso é maio de 2014. Quando eu retorno ao Brasil, já tendo concluído o curso e tudo mais, em junho eu vejo uma reportagem na rede de televisão sobre a reconstrução facial de Santo Antônio. E eu fiquei maluco, eu queria a imagem. Aí eu estou olhando no meu Facebook, o rapaz que tinha feito era o meu colega do Facebook, o Cícero Moraes. Aí então falo com o Cícero, que queria um crânio de Santo Antônio, pena que eu não esteja na minha casa de Sobral, senão eu posso mandar fotos, não sei se tem como incluir no vídeo. Eu pedi a ele e ele me mandou uma cabeça de Santo Antônio de tamanho para mais de 1 metro,
e a cabeça em 3D, branquinha e tal. E eu encontrei um artesão que pintou e fez o Santo Antônio, que eu digo que tem um Santo Antônio único no mundo na minha sala, porque na minha sala, na sala da minha casa, porque esse Santo Antônio tem o rosto reconstruído. É diferente. E os que foram para a Itália, ele está com o hábito de conventual, ou seja, cinza. E o meu está de hábito marrom, de frade menor. Então, para mim, o meu Santo Antônio é único no mundo. E eu, todos os dias, quando eu vou dormir, quando eu acordo, eu passo para o meu quarto e está na entrada do meu quarto me abençoando. Começou aí. Dessa feita, eu descobri que havia o crânio de Santa Maria Madalena na França. E eu propus à equipe. E a equipe topou fazer a reconstrução. E aí vieram São Sidônio, da França também, que seria o cego de nascença curado por Jesus. Depois veio Santa Paulina, veio São Valentim e muitos outros. E a gente foi acompanhando o Cícero nesse trabalho. E é um trabalho fascinante porque é como assim se você... Eu gosto muito de mistério e é como se eu estivesse recebendo uma imagem do túnel do tempo. O túnel do tempo me manda uma imagem do passado. É isso que eu sinto quando a gente trabalha numa reconstrução facial e isso me deixa fascinado ainda hoje. E com esse fascínio, eu agradeço aí o senhor por essa disponibilidade. Sei que o tempo do senhor está corrido, mas agradeço muito e espero que o senhor continue, não é? Trazendo, inspirando muita gente para o estudo sobre os santos, para a vivência da santidade, e que o Senhor possa sempre continuar abençoando pela intercessão do único no mundo, né, Santo Antônio, que tem lá na casa do Senhor. Você me falava no início do livro A Caminho da Santidade, que foi um trabalho pesado, muito difícil para fazer, porque nós não tínhamos uma internet tão boa quanto hoje. Eu tive que ir ao Dicastério das Causas dos Santos, eu tive que passar e-mail, eu tive que telefonar, mandar correspondência, e recebi das causas que existiam no Brasil na época. De princípio, era para fundamentar a questão da academia. Depois eu tive a ideia de publicar um livro com todos os santos do Brasil, e surgiu esse livro aí, A Caminho da Santidade, que a ideia era trazer um recorte pequeno, os dados da causa, um breve histórico, a oração canônica instituída e o endereço para a comunicação das graças, dos milagres. Eu sou vice-postulador em causas de beatificação, trabalho com o Paulo Piloto em algumas causas, e a gente vê as dificuldades que é para a comunicação ainda hoje. E a academia se propunha também a isso, e nessa gestão do Luciano, ela chegou à plenitude de comunicação, e nós temos aí inúmeras causas que foram impulsionadas pela academia, e nós somos muito felizes por isso, porque esse era o nosso objetivo, e o objetivo está sendo atingido. Obrigado, Luciano. Como nasce o teu gosto pela santidade, pela vida de santidade? Porque essa é uma academia bem específica, né? Então, claro que tem que gostar do sagrado, tem que gostar da santidade para fazer parte. Então, na tua vida, como é que nasceu esse contato com os santos? Como é que nasceu esse gosto? Bom, eu já venho de uma família católica, né? Profundamente católica. Meus pais fizeram parte do movimento de cursilhos, inicialmente, e depois da renovação carismática. E, na minha vida especificamente, eu fui introduzido, primeiramente na renovação carismática, mas depois eu e minha esposa sentimos um chamado ao Carmelo. Então, eu vivo essa espiritualidade do Carmelo, e a partir dessa vivência dessa espiritualidade é que eu fui aprofundando esse grande amor que eu tenho aos santos, né? Especialmente os santos carmelitas, que o santuário carmelitano também é imenso, né? São vários santos e beatos, servos de Deus, que fizeram parte da ordem carmelita. Sim. Eu acho que é uma pergunta muito indiscreta para quem trabalha, né, para quem faz parte desta
essa parte de agiologia, de falar com santos, mas eu tenho que fazer essa pergunta. O senhor tem um santo de devoção, né? Eu sei que é difícil responder essa pergunta, porque a gente tem várias referências, mas durante, assim, a sua vida, a sua caminhada, o senhor teve alguns que o senhor destacaria? Sim, tenho vários santos, né, de minha devoção, mas eu tenho uma devoção especial por Santa Teresa de Los Angeles, Santa Carmelita chilena. Inclusive, ela é minha patrona na academia. Fui eu que, como eu escolhi, né, essa patrona. É uma santa chilena, de 19 anos de idade, ela é a primeira santa do Chile, inclusive, e foi através dela que a gente, que foi confirmada a nossa vocação ao Carmelo Descalço. Santa Teresa de Los Angeles. Sim. Faleceu com E 19 todos os anos. outros, né? Também os outros não fiquem tristes lá no céu, porque também, com certeza, o Luciano tem tantas outras referências. Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha, as santas carmelitas que estão no nosso coração também. Sim, assim ninguém fica bravo, não é? Isso. Agora, o Brasil, Luciano, é muito particular em vários aspectos, né? Também aqueles ligados à fé, às referências, à santidade, né? Nós temos, por exemplo, o Brasil nesse começo do século XXI, onde cresce o número de fiéis evangélicos, protestantes, não é? Os católicos ainda são um grande número, mas começam a diminuir um pouco, as paróquias vão ficando cada vez mais sem aquela renovação necessária. Então, assim, tem até essa fala popular de para que eu preciso do santo se eu posso falar diretamente com Jesus, não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade muito sedenta por referências, né? Então, a gente tenta sempre encontrar, seja em qualquer área que for, referências, né? Então, também na fé a gente encontra referências. Como você vê quase que essa dualidade, né, entre as pessoas que querem abraçar a fé, mas hoje uma fé muito mais no sentido evangélico, né, muito mais ligadas à pessoa de Jesus, mas também essa necessidade por referências, né? Como os santos podem servir de hoje de referência para esse povo que mostra que tem sede, não é? De fé, de referência, de santidade. Isso. A sede de Deus é muito grande, né? Mas a gente é preciso ter como referência aqueles que encontraram um caminho, né? Os santos, eles nos apontam um caminho de santidade. Então, a gente, como chegar até Deus, como ter essa experiência com Deus? Aí, seguindo a vida e o exemplo dos santos. Então, a gente vai ver o que os santos fizeram, o que é que o tornou santo, como foi a busca de Deus para aquela pessoa, né? Por que ela encontrou a santidade? Ela encontrou a verdade, né? Então, a gente quer buscar esse caminho, e a gente procura seguir esse exemplo, né, estudando a vida dos santos e estudando a espiritualidade deles, para ver o que é que eles têm a nos ensinar, principalmente os santos, que são os doutores da igreja e que nos escreveram itinerários espirituais. A gente vê que tem os ídolos, né? O mundo clama por ídolos. Então, no futebol, os jogadores são idolatrados, na música, na política, né? As pessoas se vestem as camisas, né? E querem ter aquela pessoa como referência, porque aquele ali é o exemplo, são as pessoas que se destacaram na música, se destacavam no futebol, na política ou em qualquer área. Então, realmente, essas pessoas têm a necessidade de ter uma referência, mas por que você vai idolatrar pessoas que têm Acho melhor cortar, que eu me perdi aqui no pensamento. Da mesma forma que as pessoas buscam essas referências nos diversos campos, né, na arte, na cultura, na política, também as pessoas que buscam a Deus devem
encontra no Santos essa referência do caminho a seguir. É isso que eu estava querendo dizer. Sim. E é interessante porque a gente aqui no Brasil, né, falando da realidade brasileira, a impressão que nós tínhamos até pouco tempo atrás, e hoje talvez ainda se mantenha um pouco, ainda que a gente fale mais sobre santos no Brasil, santos que viveram no Brasil, que são brasileiros, não é? A impressão é que não existe santo no Brasil, né? Até pouquíssimo tempo atrás era assim, depois tivemos aí com a canonização de São Frei Galvão, coisa, né? Começamos a Dulce, né? Descobrir, exato, né? Hoje nós temos 210, pelo menos que o Brasil Terra de Santos conseguiu registrar 210 pessoas entre servos de Deus, veneráveis, beatos e santos, né? Brasileiros ou que viveram em missão no Brasil, né? Então, é muito interessante que dentro de todas essas pessoas, às vezes casais, grupos, enfim, nós encontramos todos os modelos possíveis, né? Porque a gente encontra cada história, desde aquele que viveu a fé desde o princípio, cresceu numa família religiosa, como é o seu caso, daqueles que conheceram o cristianismo depois, não é? Se encantaram, se converteram, enfim. Então, tem história de santidade no Brasil, com certeza é o que não falta. Agora, o que as pessoas têm que entender é que a santidade não é uma coisa inalcançável, né? E que não são só os santos que viveram na Idade Média para trás, né? São santos que estão vivos e convivem conosco no dia a dia, mesmo que não haja um processo de reconhecimento da igreja oficial, mas a gente vê nas pessoas a santidade, né? Em muitas pessoas a gente encontra a santidade. São pessoas comuns que vivem, que trabalham, que sofrem, que choram, que têm problemas, mas a forma de encarar a vida é que leva as pessoas a essa santidade. Então, não é uma coisa inalcançável, né? A santidade é para todos. Exato, é a nossa, junto com o chamado à vida, né? A nossa vocação à vida, é o nosso grande chamado também na fé, né? A santidade, né? Agora, muitas vezes, também nessas particularidades do Brasil, a religiosidade às vezes é vivida como uma moralidade, né? Um moralismo ali. Em todas essas profissões que você falou, muito comum das pessoas dizerem: eu tenho uma fé, eu pertenço a tal igreja, mas muitas vezes não vivem, né? Essa busca por Deus, né? Esse caminho de santificação. Como você vê em termos de comunicação, não é, que a Abrage pode também, como mostrar a vida de santidade, o sagrado às pessoas, que é um dos grandes desafios que todo mundo que fala sobre santidade tem, não é? Como não mostrar algo que seja um moralismo, dizer pode isso, pode aquilo, vai para o céu, vai para o inferno, mas mostrar algo que realmente inspire essa pessoa, né? A academia tem tentado atuar de diversas formas, né? Nesse sentido de divulgar a santidade. A gente tem feito publicações, né? A gente tem a nossa revista anual, onde tem diversos artigos com os mais variados santos, né? Ou os mais variados temas relacionados à geologia. A gente também faz parcerias com publicações também relacionadas à área, por exemplo, em parceria com o Instituto Horácio Dídimo, foi lançado ano passado um livro, uma coletânea de poemas em homenagem aos santos, chamado Oratório Poético. Este ano ainda está em fase de elaboração, também com o Instituto Horácio Dídimo, uma coletânea, o Conto com São José. São contos que têm São José como tema, né? São contos literários. Também a gente faz uma palestra mensal, todo mês a gente tem um convidado, pode ser um membro acadêmico ou um convidado de fora, que vai falar sobre a vida de um determinado santo ou de algum tema relacionado à geologia.
E a gente tem colocado essas palestras posteriormente no YouTube, no canal da academia. Além disso, a gente, pela primeira vez, fizemos o Congresso de Agiologia, em 2021, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Agiologia, onde nós tivemos palestrantes de renome internacional, inclusive, e diante do sucesso que foi em 2021, agora em 2023, está previsto para o dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, o segundo Congresso Brasileiro de Agiologia. Então, a inscrição gratuita, vocês podem procurar as mídias da Abrage, que vocês podem ter informações sobre os palestrantes, os temas. Então, assim, a gente vai tentando divulgar, né, de toda forma. Eu como poeta, meus temas das poesias são ligados à santidade, à espiritualidade, pelo menos ao tema da esperança, principalmente. Sim. E você citou num nome aí muito importante também para todo esse movimento da agiologia, mas também, principalmente, para a tua vida, não é? Que é Horácio Dídimo, teu pai, não é? Isso. Bom, da tua mãe, dispensa comentário, porque mãe é santa, né? Mãe é sempre santa, isso já é indiscutível, né? Agora, quem foi Horácio Dídimo? Quem foi o teu pai? Qual a importância dele para essa tua construção também de vida? Claro, sempre em companhia com a tua mãe, mas quem foi o teu pai, Luciano? É uma pessoa que, diante da sua simplicidade, da sua humildade, do seu modo de tratar as pessoas, ele transbordava a santidade. Não é uma pessoa que ficava evangelizando nas praças, nem nada, era simplesmente pelo modo de ser, pela forma dele falar e de agir, ele transmitia essa santidade, e era visível. Todo mundo falava, né, isso é um santo em vida, né, quando ele faleceu em 2018. Mas também a poesia dele refletia também um pouco dessa santidade. Ele foi um escritor, faleceu aos 83 anos, membro da Academia Cearense de Letras e de outras entidades, que teve um grande papel aqui no Ceará relacionado à literatura, à poesia, ao movimento concretista, poético, e também à literatura infantil. Ele tem vários livros infantis e ele conseguia falar e se comunicar muito bem com as crianças, né, que isso é próprio dos santos, né, porque os corações são puros, a criança e do santo. Sim. Ele tem livros infantis, não é? Muitos livros infantis, inclusive foi instituído aqui no estado do Ceará, o dia 23 de março, como Dia Estadual da Literatura Infantil, no dia do aniversário dele, né, em homenagem a ele. Um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no ano de 2019. Desde então, dia 23 de março, aqui é o Dia da Literatura Infantil. Sim. E é muito importante que as crianças também tenham esse contato, seja com a literatura, seja também com a santidade, né? Porque se elas não veem, se não podem ser inspiradas por outras pessoas, como elas vão descobrir esse caminho, não é? Isso. Agora, também falando dessa santidade, não é? Dessa, digamos assim, fazendo uma linha histórica sobre o que foi a santidade, ou pelo menos como ela era vista, ela era valorizada. Lá no início do cristianismo, então, nós tínhamos muito essa marca do martírio, não é? Da pessoa que se convertia ao cristianismo, que não renunciava à fé sob até a pena de morte ou castigos vários, etc. Não é? Depois nós tivemos esse caminho depois nós tivemos esse caminho dos monges, não é? Daqueles que quase que se afastavam do mundo para ter esse contato mais perto com Deus. Depois tivemos, mais na Idade Média, valorizada muito essa parte mística dos santos, não é? Do grande misticismo que eles tinham, não é? Enfim,
nessa linha, claro, a santidade não é tudo santidade, mas, digamos assim, a cada tempo, a cada era foi valorizada, foi vista de uma maneira diferente, não é? E hoje nós temos muito essa linha daqueles santos do cotidiano, da simplicidade, não é? Que você não vai ter nenhum relato de que ele levitou, ou da bilocação, ou que era um grande milagreiro, rezava e as coisas aconteciam, mas esses santos que suam muito no dia a dia para criar os filhos, não é? Para dividir o que tem com quem não tem, não é? Como você vê hoje essa possibilidade da vivência da santidade, né? Como nós podemos viver essa santidade nos dias de hoje? A nossa principal mestra, né, que ensinou esse caminho de santidade nas pequenas coisas, é exatamente Santa Teresinha, que nos ensinou o caminho da infância espiritual e da santidade nas pequenas coisas, através do amor que se coloca nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, nos pequenos cuidados, é que se encontra esse caminho de santidade. Eu tenho até um poema, Os Pequenos Gestos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas Santa Teresinha é doutora da igreja por isso, né? Porque encontrou os pequenos gestos. Os nossos atos simples e modestos pincelam para alguém um colorido. Lembram o calor esquecido, dissipam os odores mais funestos. Sutis e no silêncio os nossos gestos expressam um amor despretendido, pois o multiplicado pão partido sacia multidões e deixa restos. Os gestos que possuem gratuidade ordenam que se acalme a tempestade, estipam feito pinça cada espinho, pois levam velhas travas à fogueira, criando em nossos olhos a cegueira, curando em nossos olhos a cegueira, cuidados que transformam água em vinho. Sim, uma das nossas mestras, não é, da fé, não é, alguém que contribuiu muito, como você disse, Luciano, para que esse caminho, digamos assim, moderno de santidade pudesse ser iniciado, pudesse ser vivido cada vez mais, não é? Como que, agora, voltando a falar um pouco mais da Abrage como estrutura, não é? Como é que se faz para fazer parte da Abrage? Como se estrutura a Abrage em relação aos membros? É por convite? A pessoa que, digamos assim, se propõe a fazer parte? Como funciona essa estrutura em si? É como se funciona a maioria das academias, né? São 40 cadeiras, cada cadeira com um patrono. A diferença da Abrage é que cada patrono é um santo, né? Mas são cadeiras vitalícias que depois que os fundadores, né, os primeiros foram convidados, agora só abre a vaga com a morte de cada um. E abrindo uma vaga, lança-se um edital de candidatura onde as pessoas apresentam seus currículos, né? Currículo com as suas obras ou pesquisas relacionadas à geologia, ou simplesmente mostrando a sua relação com esse mundo da geologia. E aí, então, os currículos vão para a votação dos membros. E aquele eleito, então, vai tomar posse na academia. É assim que funciona. Sim. E tem também outros tipos de membros da academia, ou são só aqueles que possuem as cadeiras? Não, tem os membros honorários, né? Aqueles que são reconhecidamente prestar algum serviço à academia, ou estão ligados àquela área que a academia quer homenagear. Tem os membros correspondentes, que estão em outros países, que estão em contato com a geologia, e os membros colaboradores,
isso, de alguma forma, deu alguma contribuição material ou de outra forma para a academia, que também nós homenageamos. Além disso, a academia tem lançado em 2020 o Prêmio Terra de Santa Cruz, onde anualmente uma pessoa é homenageada pela academia, que tenha tido algum destaque no campo geológico. Certo. E a Abrage foi fundada lá em 8 de dezembro de 2004, não é? Então, portanto, ano que vem completa 20 anos, não é? Você já está há 2 biênios como presidente, não é? Agora, a palavra... Na reta final já. Mas agora a palavra do presidente, não é? O que você espera para esses próximos 20 anos da Abrage, né? Porque, enfim, hoje 20 anos são quase como 100, não é? Porque as coisas mudam aceleradamente, mas o que você espera? Quais seriam talvez os desafios, as esperanças, as possibilidades para esses próximos 20 anos da Abrage? Já estou me antecipando aqui, porque o 20 anos é só o ano que vem, não é? Não, a gente espera que a academia seja cada vez mais reconhecida, né, como uma instituição séria e que tenha reconhecido a sua importância e que ela consiga se prestar realmente à sua finalidade, né, que é essa pesquisa, esse estudo, essa divulgação de tudo aquilo que é ligado ao sagrado e à vida de santidade. E que ela possa também despertar nas pessoas esse desejo, né, de santidade. E aí os desafios, né, a mídia, tudo aquilo que vem contra, o descaso, né, com o sagrado, e, inclusive, às vezes, por desconhecimento, né, as pessoas não dão o devido valor ao que é sagrado porque não conhecem o que é sagrado, né. Exato, né? Até falando nisso, nas catedrais, nas paróquias maiores, é até muito comum, hoje em dia, pelo menos, ver até um certo turismo, né? Então, as pessoas entram, tiram fotos, faz uma pose, entram de qualquer jeito, às vezes até tendo uma celebração eucarística, né? Tendo a missa, e passam ali quase como se fosse um museu, né? Mas a gente tem que mostrar também que a nossa fé é viva, não é? Que Cristo, de fato, morreu por nós, se entregou por nós, ressuscitou, que os santos, não é? Foram essas pessoas que entenderam esse chamado à vida, à santidade, ao amor, não é? Para que essas pessoas também possam ser tocadas, não é? E onde a gente encontra as páginas da Abrage, em quais locais estão, e também como a gente faz para adquirir todas essas publicações que você falou. Tem algumas que são gratuitas, tem algumas que são pagas. Como que funciona as mídias sociais, já que você também, antes de ser presidente, era das relações públicas, não é? Então, isso. Falar sobre isso. A Abrage está no Instagram, está no Facebook, e temos o nosso blog, ageologia.blogspot.com. O contato para adquirir livros e as revistas pode ser pelo nosso e-mail, ageologia@gmail.com. E dentro das nossas tradições também no Brasil Terra de Santos, no final sempre faço a pergunta: como alcançar a santidade? Né? Mas para você vou fazer uma pergunta diferente, né? Além do como alcançar a santidade, por toda a tua experiência de vida, toda a tua experiência de contato e de estudo sobre o sagrado, sobre os santos, o que é a santidade, Luciano? Como você vê o que é a santidade? Porque muita gente diz, não, santo só é Deus, não é? Mas o que é a santidade e como a gente pode vivê-la na nossa vida, no nosso cotidiano? Olha, na Bíblia tem muito claro, de forma muito simples, quem é que vai para o céu e quem não vai, né?
Mateus 25, daquele que me vestiu e me vestiu, estava doente, foi me visitar, estava preso, fui visitar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tudo aquilo ali é quem vai para o céu. E quem não fizer, quem fizer aquilo, um dos mais pequeninos, foi a própria Jesus que fez. Então as pessoas complicam muito isso, né? Porque é só isso. Não tem moralismo, não tem... Você tem que ser assim, tem que traçar, tem que se vestir, não tem que nada, só tem que fazer aquilo ali. É aquilo ali que Jesus pediu, né? Só isso. Se você viver o que Mateus 25 pede, você é santo, né? E só. Mas eu vou responder também essa sua pergunta em forma de poesia, né? Como poeta que sou, eu tenho uma poesia chamada A Santidade, e que diz assim: um grande banquete nos é preparado, com muita fartura, esbanjando beleza. Os finos manjares são postos à mesa, e cada vivente do mundo chamado. Não raro o convite se faz desprezado, desculpas pedidas com pouca firmeza. Nem sempre levamos a lâmpada acesa, nem sempre vestimos o traje adequado. Das nossas fraquezas sentimos vergonha. Não vemos as graças que são abundantes. Tememos que o nosso pecado se exponha. Mas todos aqueles que são confiantes, esperam na fé que o perdão sobreponha, descobrem-se aos olhos de Deus diamantes. É isso aí. Então, com poesia, né, nós normalmente terminamos com a oração, né, pela beatificação, canonização, a oração do santo. Então, encerramos com a poesia do Luciano, agradecendo a você, Luciano, pela disponibilidade, parabenizando por todo o trabalho à frente da Abrage, como destacou também o professor Lira, não é? Pedindo a Deus para que a Abrage complete os 20 anos, e 40, e 60, e 100, tantos mais, não é? Que possa até inspirar outras academias. É bom ser o primeiro, não é? Em muitas coisas, mas depois é bom também inspirar os outros para que cada um possa fazer a própria parte. Então, que venham muitas academias na América Latina, na Europa, na Ásia, na África, enfim, todo o canto do mundo, porque que a gente cresça em santidade, que a gente fale mais de santidade, que a gente acredite na santidade. Então, agradeço muito a tua presença, a tua participação. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. E a todos vocês que acompanharam, obrigado por acompanhar mais essa entrevista. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Os que sentem fome e sede serão saciados. Os humilhados, coitados, serão exaltados.